Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, eu estou aqui um tanto emocionado, eu estava lendo aqui um artigo que eu achei muito interessante de um comentarista de um site chamado Ligados na Videira. E eu gosto do conteúdo de lá porque o comentário que ele faz, ele entra em alguns detalhes que a lição não entra. E me chama muita atenção a maneira como ele transmite, né? O pastor Carlos Bittencourt. Existia um outro rapaz, pastor, um outro que não era não, ele era professor de administração, que ficou no lugar dele, né? Ele era o que antecedia o Carlos Bittencourt, e ele veio a falecer. Eu esqueci o nome dele, rapaz, eu gostava muito, era um gaúcho, uma pessoa que tinha um grande conhecimento, embora fosse professor de administração, ele tinha um conteúdo muito bem apresentável, e fazia com que a gente tivesse um conhecimento do assunto bem mais detalhado e enriquecido. E o que eu li sobre esse personagem, agora, ligando sobre o personagem não, ligando sobre o que ele tenha dito que me emocionou, eu vou falar aqui para vocês no decorrer da lição. Olha só, o tema da lição de hoje é siga-me. Falamos um pouco sobre isso ontem, né? É o chamado de Cristo para com os dois irmãos. Primeiro, Simão e André, e depois ele chamou João e Tiago. Me chama a atenção, irmãos, que na maneira como Deus trata com esses dois, o chamado dele, há uma coisa que me chama a atenção. O que fez com que eles de imediato o aceitassem? Primeira coisa que merece consideração, esses irmãos, eles eram trabalhadores. Você nota que tanto Pedro e Simão passaram a noite toda trabalhando. Já Tiago e João estavam ali preparando as redes ou consertando as redes. Eram pessoas de trabalho, embora o seu pai fosse uma pessoa abastada, né, como nós lemos ontem, e tinha empregados, Pedro e André passou a noite toda trabalhando. E ali, diante daquela situação, Jesus pede um barco para que fique ao fundo, para que fique, à parte, e que pudesse ensinar para as pessoas. Em seguida, ele pede para com que Pedro vá até então Simão, né, que ele muda para Pedro depois, pede para com que Simão vá até o fundo do mar. E chega lá e diz, olha, lance a rede agora. Ele disse, bem gente, Senhor, nós passamos a noite toda. Pedro era experiente na pesca. Eu vou falar Pedro, irmão, já para entender de que se trata, mas ali o nome dela era Simão. Tá? Então, assim, Pedro, sabendo na verdade que aquele horário não era para peixe, uma vez que a noite toda, que era um período escuro, um período que era mais fácil de pescar, porque os peixes não estavam vendo as redes, então poderiam pegá-lo com mais propriedade. Mas ele responde logo de imediato, demonstrando confiança em Cristo. Olha, Senhor, mestre, passamos toda a noite tentando aqui. Trabalhamos, jogamos as redes e não pegamos quase nada. Mas, sob a tua palavra, iremos fazê-lo. Ele então lança um texto que é colocado aqui em Lucas, que é mais detalhado, mais detalhista em relação a essa questão desse momento ali. Ele diz que tanto Tiago e João eram sócios de Pedro. Logo em seguida, primeiro eles chamam Tiago e João, para que o ajude, porque os peixes que estavam vindo eram tantos, mas eram tantos, que as redes estavam se rompendo. É nesse momento que Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, afaste de mim, eu sou um pecador. Ele viu que aquele milagre deixou ele com a convicção de que aquele homem não era qualquer um. Ele era de fato a confirmação do que o pregador João Batista tinha dito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 e o verso 29. E o próprio João e Tiago, há relatos que descrevem que eles eram seguidores de João Batista. Então, se eles eram seguidores e viram aquela pesca maravilhosa, logo eles ficaram espantados, admirados. E o que me chama a atenção? Nesse momento, Pedro pede aquilo que todos nós devemos pedir a Deus. Não para se afastar dele, mas falar as palavras que Pedro falou. Reconhecer que é um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Essa foi a oração do publicano, né? Quando ele estava diante do templo e ele bate no peito. Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Enquanto o fariseu falou de sua arrogância, de sua soberba, ali nós encontramos uma grande clareza da pessoa de Pedro quando ele demonstra quem ele é. Eu sou um pecador. Sabe, irmãos, naquele momento, Jesus disse assim, olha, é você que eu quero. É ser um pecador, é ser uma pessoa realmente, aos seus olhos, impura e injusta, que eu quero você para o meu ministério. Eu quero você junto de mim. Eu quero você próximo a mim. Se você aprender de mim, você será manso e humilde de coração. E você encontrará descanso não só para a sua alma, mas trará descanso para tantas outras almas.
É tanto que quando Pedro escreve as suas duas cartas, ele escreve para pessoas que estavam sendo perseguidas também. E o propósito de Pedro era trazer conforto, a mesma coisa que Cristo tinha dito para ele. Ou seja, vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso. Mas uma coisa que eu falei para vocês logo no início do vídeo, né, que me chamou muita atenção, é que ele chamou um pecador, reconhecido por ele próprio, para salvar outros pecadores. E as redes estavam cheias. Pedro pregou, em Atos capítulo 2, a uma multidão que 3.000 se batizaram. Seria isso uma ilustração das redes tão cheias de peixe? Seria ali uma demonstração que a colheita foi grande? Sabe, nós estamos vivendo em momentos finais da história desse mundo. E o Espírito Santo será derramado para aqueles que estão buscando a sua presença. E quando isso acontecer, grandes sinais e maravilhas Deus fará pelo meio de seu povo. E não haverá igreja suficiente para que venha caber o número dos convertidos. Não haverá lugar para que podemos dizer que os filhos de Deus irão entrar ou fazer parte do seu povo. Isso me faz pensar o seguinte: essa é o momento da busca de Deus. Marcos descreve aqui esse chamado. Marcos descreve aqui a aceitação de Pedro, André e em seguida João e Tiago. Jesus os fez pescadores de homens. Tiago foi o autor de uma carta que ele escreveu. João também foi o autor tanto do Evangelho quanto também do Apocalipse. Pedro foi aquele que escreveu 2 cartas e auxiliou Marcos a escrever o Evangelho. André não se fala muito sobre a sua pessoa até então, mas esses 3, que ficaram mais próximos de Cristo, olha o que ele aprendeu, olha o que eles se tornaram. Se eu e você, irmãos, estivermos ao lado de Cristo, grandes pessoas nos tornaremos e seremos bem diferentes. Deus, portanto, nos abençoe e que esse chamado, siga-me, seja para mim e para você todos os dias, que possamos estar seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho, nós não havemos de desistir e atrás nós não iremos voltar nunca mais. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça levar em consideração o aceitar o seu chamado todos os dias e assim possamos confirmar a sua vontade em nossa vida. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela tua mensagem, obrigado pela lição que estudamos hoje. Suplicamos que tão somente o Senhor nos auxilie para que esta mensagem alcance muitos corações e que nós, ao aceitarmos o teu chamado, possamos estar buscando a transformação que o céu deseja. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e nos dá, Senhor, um bom aprendizado a cada dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo restante de domingo e até amanhã, nosso próximo estudo, com a graça e o cuidado de Deus. Até logo.